quinto ano. Hoje nós iremos falar sobre mumificação, tá bom? Hoje, dia 12/6. Eu vou mandar de maneira breve e explicativa esse documento a vocês, tá? Com tudo que eu estou fazendo, a utilização do livro, apresentação em slide, um áudiozinho descritivo, tá? Explicativo, e a tarefa que vai estar aqui embaixo. Aí tem a definição e um slide que eu irei ler com vocês aqui, ok? Vamos lá. Mumificação. Primeiro que o nosso livro didático, ele fala sobre mumificação. Mumificação, ele começa explicando que os egípcios antigos acreditavam que para alcançar a vida eterna, eles precisam estar com os corpos preservados, certo? Preservados. O que é isso? Intactos, né? De tudo aquilo que eles tinham feito na sua vida terrena. O que é mumificação? O que é definido como mumificação? É um fenômeno natural ou artificial de preservação de um corpo. Neste processo de podridão, porque quando a pessoa morre, né, o corpo se decompõe, vai se tornando pó. E esse processo de mumificação, ele só diminuía a velocidade ao longo dos anos. Mumificação natural. A mumificação natural, ela ocorre quando o ambiente onde o corpo está, né, tem condições favoráveis para a diminuição dessa velocidade de decomposição. São de ambientes favoráveis, esses três aí que eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Tá? Condições extremas de frio, regiões muito geladas, né, como a Antártida. Condições extremas de calor, como os desertos. Nós conhecemos que o Egito, ele, em toda a sua estrutura, né, a maioria, os lugares eram desertos. Então, a temperatura mais de 50 graus. Então, assim, quando a temperatura é muito gelada, ela ajuda nessa decomposição de maneira mais lenta. E assim como nos desertos, quanto mais calor, menor a velocidade da decomposição desse corpo. E a alta temperatura do solo, ou seja, o lugar onde eles sepultavam, enterravam os corpos, tinha que ter uma temperatura também bem alta, assim como diz aqui em cima, extremas condições de calor. Mumificação natural. Essa mumificação natural, como vocês estão observando, né, ela acontece de maneira devagar, certo? Ela depende do clima, então, ou se estiver muito frio, tem que ser muito frio, e se for calor, tem que estar num ambiente onde a temperatura ultrapasse os 50 graus. Sim, mas quais são as substâncias que são utilizadas na mumificação? Eu tenho aí 4 substâncias, tá? E tem mais uma que eu não pus aqui, que é a cera de abelha, ok? A primeira substância que está aí, no primeiro tracinho, ó, nós temos natrão. O natrão, ele é conhecido, nosso, como bicarbonato de sódio, que está bem aqui do ladinho, essa foto aqui, tá? É o bicarbonato de sódio. A mirra, ela é uma resina de pequenos líquidos, né? Onde eram extraídos das árvores, ok? O betume, ele é um líquido viscoso e escuro, tá? Ele também era utilizado para mumificação. O bálsamo e o cominho. O bálsamo, ele tem um cheirinho agradável. Ele era uma substância também viscosa, mas ele tinha um cheirinho muito agradável. Então, essas substâncias, elas eram utilizadas na mumificação. Eram colocadas sobre o corpo, por dentro e por fora, tá bom? Etapas. Aí nós temos 5 etapas para o processo de mumificação artificial egípcia, ok? Primeira etapa. A primeira etapa, que está do seu lado esquerdo, era a retirada do cérebro pelas narinas. Como era feita essa retirada? Eles utilizavam pinças, tá? Um pouquinho grande, acho que uns 15 a 20 centímetros. E essa pinça era utilizada pelos egípcios para que o cérebro da pessoa fosse retirado pelas narinas. Não me perguntem como é feito esse processo, tá bom? Deve ser muito dolorido, não sei, e um pouco assim, né,
enfim. O segundo passo era a retirada, né, a maioria dos órgãos internos a partir de um corte realizado aqui, ó. Um corte do lado esquerdo, tá? Apenas o coração não era retirado. Eles acreditavam que o coração era o lugar onde tinham as emoções, né, os sentimentos bons. Então, eles não retiravam o coração. Terceiro passo. Lembram das substâncias que o natrão, no caso do nosso bicarbonato de sódio, eles colocavam essas misturas, né, dessas substâncias sobre o corpo por dentro e por fora, tá bom? Que eram para que o líquido, ou seja, a água com que estivesse no corpo, fosse retirada, né? Nós sabemos que o corpo ele é composto por 70% de água, então eles utilizavam esses sais para que a água fosse tirada do corpo, ok? O quarto passo, nós temos aí, eles retiravam todos os sais, todas as misturas, com bálsamos e óleos essenciais também. Era lavado esse corpo para que pudesse ir à última etapa. A última etapa, muitas pessoas pensam que o que era encoberto pela múmia era apenas papel, mas não era papel. Esse tecido, né, eles eram feitos de linho, então era bem prensadinho para que eles mantessem o menos de ar possível dentro da múmia, né? O quinto e último passo, o corpo era enfaixado com panos feitos de linho. Então, aí nós temos 5 etapas. O nosso livro didático, ele também traz essas etapas, tá bom? De maneira mais resumida, ok? E vocês podem ler para reafirmação desses passos. Algumas curiosidades. A primeira curiosidade que eu encontrei foi que, assim, os antigos egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Então, como eles acreditavam na vida após a morte, que a alma viajava por um além, por um lugar, enfim, até hoje desconhecido, eles deveriam estar preparados para isso. E como era essa preparação? Eles intactavam o corpo deles para que na ressurreição, né, eles estivessem como eles morreram, ali bem plenos ou bem velhinhos, dependia muito de como eles morriam, ok? No Egito Antigo também eram pessoas que estavam encarregadas, né, por lei, existia uma lei, para que a realização desses embalsamentos acontecessem, né? E existiam pessoas que faziam disso profissões, né? Eles eram profissionais naquilo que eles faziam. E conta também que haviam 3 formas de mumificação. Nós falamos de 2. E no momento, somente essas 2, tá bom? Não se preocupem com a terceira. E assim, de acordo com a pessoa que pedia a mumificação, o preço variava ali, né? Existiam os mais caros, né? Existiam os mais baratos. Os egípcios, outra curiosidade, né? Deviam ter criado cerca de 70 milhões de múmias. E muitas das múmias encontradas foram literalmente utilizadas para que, durante o período do Renascimento, que foi ali no século XVII, fossem transformados em remédios e tinta, né? Ou seja, pigmentos para pintura. Aqui do lado eu tenho os sites que eu tive como referência, assim como o livro de vocês. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem me mandar aqui, tá bom? Certo. No nosso livro didático, ele fala também um pouquinho sobre esses processos. Ele finaliza dizendo o seguinte: os processos de mumificação possibilitaram que os corpos daquela época fossem conservados até os dias atuais. Por isso que quando há escavações, os historiadores, os antropólogos e assim por diante, esses profissionais, eles conseguiam ver de maneira bem nítida, bem bacana, bem clara, as características, né, dos povos egípcios, dos faraós também, que eles eram grandes chefes religiosos, assim como influenciavam na política e assim por diante, ok?